Segundo o dicionário de Oxford, o tempo é conceituado como o progresso contínuo e indefinido da existência, através de eventos que ocorrem em uma sucessão aparentemente irreversível do passado, através do presente para o futuro. Mas será que é só isso mesmo? Em toda a história do cinema, foram poucos diretores que tentaram reproduzir uma narrativa lógica e coerente a respeito da viagem no tempo. La Jetée, filme francês dirigido por Chris Markers, tenta narrar uma forma científica e possível de fazer isso. A obra narra em quase somente imagens a história de um homem que guarda com si vívidas lembranças, característica essa que é crucial para a viagem no tempo proposta pelo filme. Logo no começo da história, o homem é enviado para o passado, e ele acaba se apaixonando por uma mulher que, quando criança, ele viu num pier. Lá na conclusão do filme, o homem é abordado por uma raça avançada, que concede a ele a chance de se tornar um deles. Mas, ao invés disso, o homem pede que seja enviado permanentemente ao passado, para que possa permanecer assim, para sempre, com a mulher dos seus sonhos. Elle accepte comme un phénomène naturel les passages de ce visiteur qui apparaît et disparaît, qui existe, parle, rit avec elle, se tait, l'écoute. Quando a gente explora a possibilidade lógica de viajar pelo tempo, existe uma questão primordial que todo filme precisa abordar, que é o grau de coerência. Para que um filme de viagem temporal seja considerado coerente, ele não deve nunca reescrever o passado. Dessa forma, La Jetée conta a história de um homem que, quando criança, presencia a própria morte. A pergunta que nos resta é: se de alguma forma o garoto soubesse que o homem que viu morrer era uma versão adulta de si mesmo, ele teria como prevenir tudo isso? E a resposta curta é que não. Diferentemente de obras incoerentes como o filme De Volta para o Futuro ou a série The Flash, La Jetée parte do princípio de que, se você ainda não alterou o passado, ele nunca será alterado, até porque você nunca alterou. Tá, mas e agora? Quem que vai explicar essa loucura toda que eu acabei de falar? Ainda bem que tem doido pra tudo, né? E é esse cara aí, o filósofo John E. McTaggart, no seu livro A Irrealidade do Tempo. Bom, ele propõe que existem duas variáveis temporais, sendo elas a série A, a fase dinâmica, e a série B, a fase estática. Na série A, os eventos são posicionados em lugares diferentes do tempo, que são eles o passado, o presente e o futuro, permitindo assim que os eventos se alterem de forma relativa. Por exemplo, a afirmação "as maçãs vão apodrecer" é uma afirmação verdadeira durante todo o tempo passado ao apodrecimento das maçãs e é uma afirmação falsa durante todo o tempo após o apodrecimento das maçãs. Nesse cenário, como as verdades são inconsistentes e variáveis, o filósofo afirma que, na série A, para que contradições lógicas sejam evitadas, somente o presente pode existir. Isso é conhecido como presentismo. Já na série B, as coisas ficam um pouquinho mais complexas, mas vocês dão conta. Aqui é o contrário, as verdades não são alteradas, pois elas não podem ser alteradas. As noções temporais agora são divididas em anterioridade, antes de algo, posterioridade, depois de algo, e simultaneidade, simultâneo a algo. Por exemplo, se a existência da maçã vem antes do apodrecimento, a afirmação é verdadeira. Mas, se você alterar a posição dos fatos, ela se torna falsa, uma vez que é impossível uma maçã que ainda nem existe apodrecer. Isso é conhecido como quadridimensionalismo. O quadridimensionalismo propõe que, se B for sempre anterior a C e for sempre posterior a A, isso significa que o B sempre foi e sempre será. Isso é chamado de determinismo. Em palavras mais simples, é correto afirmar que, na série B, o passado, o presente e o futuro são relacionados entre si, pois, se condicionalmente o passado existe, ele precisa ser anterior a alguma coisa. Dessa forma, é válido afirmar que o passado depende do futuro, tão quanto o futuro depende do passado.
Bom, tudo isso que eu expliquei é muito bem exemplificado na série Dark, onde o passado, o presente e o futuro são interligados. É evidenciado quando o erro do futuro afetou o presente e o passado. Quando a gente aplica essas ideias em LGT, a gente percebe que o presentismo não pode ser aplicado, já que, se aqui o tempo não existe, somos incapazes de viajar através dele. Por outro lado, se aplicarmos o quadridimensionalismo, é nítido que todas as ações do homem são pré-determinadas desde o início. E a gente consegue perceber isso logo no começo do filme, quando o narrador fala que a criança era fadada a ver tudo aquilo acontecer. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. O curta mostra pra gente uma forma coerente de viajar no tempo, sem desconsiderar as regras lógicas e estáveis da linha temporal que a gente já discutiu anteriormente. Entretanto, esse não é o caso da linha narrativa da maioria das obras, como em De Volta para o Futuro, que permite o paradoxo do avô, quando Marty, sem querer, faz com que seus pais nunca se conhecessem e tem a missão de juntá-los novamente, uma vez que, se ele não fizer isso, os pais não se conheceriam, ele não nasceria e, consequentemente, não teria inicialmente voltado no tempo, causando uma incoerência lógica na natureza temporal. O filósofo John E. McTaggart era um dos filósofos que, assim como diversos outros, acreditava que o tempo era inconsistente e que a sua existência era improvável e inviável. Mas e você? Qual que é a sua definição do tempo?